Olá, meus irmãos, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Irmãos, que alegria podermos estar juntos novamente. Que o Senhor Jesus possa abençoá-los nessa noite. E eu gostaria hoje de pensar junto com vocês sobre o que pensar, né? Mas antes disso, eu gostaria de convidar você a louvar ao Senhor. E enquanto você estiver cantando, que você realmente pense naquilo que você está cantando. Vamos louvar ao Senhor? Terra, tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor, tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor, reina sobre mim. Irmãos, vamos agora abrir as nossas Bíblias, vamos ler a palavra do Senhor. O texto que eu gostaria que você abrisse está em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quero que você acompanhe atentamente a leitura deste texto. Vamos ver o que a palavra de Deus quer nos ensinar nesta noite. E o texto diz assim, Filipenses capítulo 4, versículo 8.
Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Vamos agora falar com Deus? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Ó Deus amado, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Deus, por esta oportunidade. Que privilégio para nós, ó Deus, podermos ouvir a Tua palavra. Ó Pai, que ela realmente possa produzir em nós o desejo de cada dia mais buscarmos ao Senhor, conhecer ao Senhor, fazer realmente a Tua vontade, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe agora, que o Senhor abra os nossos corações e a nossa mente para aquilo que o Senhor mesmo quer falar conosco nesta noite. Muito obrigado, obrigado à vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão acompanhando, ó Pai, a esta devocional. Ó Pai, que o Senhor abençoe cada lar neste momento. É no nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, sobre o que temos pensado? Uma vida aceitável, uma vida agradável a Deus, ela passa necessariamente por um modo de pensar que esteja em conformidade com o caráter de Deus, o que vai resultar num viver coerente com a palavra de Deus. Paulo ele faz aqui uma advertência a nós cristãos sobre o que devemos pensar. E a questão é, o cristão precisa ser padrão e exemplo de toda virtude, seja no falar, no agir e também no pensar. Mas será que de fato nós temos pensado, se não somente, mas principalmente naquilo que é verdadeiro, que é respeitável, que é justo, que é puro, que é amável e de boa fama? Em tempos tão difíceis como o que temos passado, vendo tudo o que tem acontecido no nosso país, no mundo, né? Tantas injustiças, tanta corrupção, tanto descaso, um mundo onde a moral, os valores e os bons costumes estão indo pelo ralo. E muitos acham isso tudo normal. Onde apanhamos sem saber quem nos bateu. Será que é isso que tem ocupado a nossa mente? Ou, apesar de tudo isso, nós temos firmado o nosso pensamento nessas qualidades que Paulo nos exorta a pensar? Ou será que você tem pensado realmente nas coisas do alto? Nas coisas de Deus? Como, por exemplo, em ler mais a Bíblia, em buscar mais intimidade e conhecimento de Deus, em ter mais momentos de oração, em pregar mais o Evangelho, em alcançar mais vidas para Cristo, em querer ajudar a acolher os mais necessitados, em fazer o bem, não importa quem. Será que temos pensado realmente em fazer aquilo que satisfaça não só a nós, não só naquilo que nos dá prazer, mas também estamos pensando em todos aqueles que nos cercam, que fazem parte da nossa vida, mas principalmente a Deus? Irmãos, que tipo de pensamento tem passado por nossa mente e o que temos feito a esse respeito, se o que pensamos não está nos levando para mais perto de Deus? Se o que pensamos não está nos tornando mais parecidos com Cristo? Com certeza, precisamos então pensar no que diz o texto de Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Porque somente assim
afastaremos os pensamentos ruins, os pensamentos de aflições, os pensamentos carnais e focarmos nas coisas do Senhor. É interessante que estudar a mente está cada vez mais na moda, e muitos desses estudos afirmam que os pensamentos norteiam a nossa vida. E é na mente que se formam os autoconceitos bons ou ruins na nossa alma. Tudo o que pensamos afeta diretamente nossas ações e direciona a nossa vida. E por isso, o texto de Filipenses, que acabamos de ler, ele é tão importante para nós, pois ele nos orienta sobre o que, de fato, devemos pensar. Paulo nos adverte e nos encoraja a termos pensamentos que nos faz estar mais próximos de Deus e de sua vontade. Depois de curar as feridas do desentendimento, naquele episódio, no mesmo capítulo, nos versículos de 1 a 5, entre Evódia e Síntique, aquelas duas irmãs lá da igreja, e de exortar para que houvesse a restauração do relacionamento entre essas irmãs, seria necessário um compromisso mútuo e uma disposição mental para uma vida piedosa por parte da igreja. Paulo, então, os adverte a terem o mesmo pensamento e viverem uniformemente e unidos em Cristo. O texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, diz assim: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Temos que vigiar, irmãos, porque muitas vezes os nossos pensamentos nos levam a tomarmos decisões ou partido que podem desencadear algum tipo de problema, até mesmo quando tratamos da obra do Senhor. Paulo nos instrui de como é importante quando estamos unidos em pensamento, trabalhando juntos para o mesmo propósito. E Paulo inicia o capítulo 4, ali no versículo 2, dizendo assim: que pensem concordemente. Ou seja, que tudo o que pensar esteja de comum acordo. Que os pensamentos estejam em conformidade. No versículo 5, ele fala: seja a vossa moderação conhecida. Quer dizer, sejam razoáveis, sejam comedidos, conciliadores, prudentes, regrados, também quanto ao que pensar. No versículo 6, ele prossegue dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. O que Paulo quer dizer é: não se preocupem, ocupem as suas mentes com aquilo que é bom e que dá esperança. No versículo 7, ele vai também prosseguir ali dizendo: e a paz de Deus guardará o vosso coração e mente. Ou seja, mesmo em momentos difíceis, a paz de Deus transcende, supera, vai além dos limites de todo o nosso entendimento. E por fim, no versículo 8, Paulo vai dizer: se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o seu pensamento. Nós cristãos devemos dar uma atenção especial àquilo que está em conformidade com o bem, com aquilo que está em conformidade com a excelência moral, com a boa conduta, com a dignidade e com aquilo que é considerado correto e desejável, principalmente aos olhos de Deus. E então, nesse momento, ele atribui qualidades que devem ser exercidas, praticadas por todos nós, em todo o tempo,
para que a nossa mente não vagueie por caminhos maus, caminhos de angústias, caminhos que nos levam à perdição. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso entendimento. E é interessante que Paulo se utiliza do pronome indefinido tudo, talvez para expressar com maior ênfase a importância daquilo que devemos pensar. Tudo, ou seja, o que é importante, o que realmente conta, o que é essencial a todos. Seja isso, tudo o que passa pela sua mente. Irmãos, pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos. Pensar em coisas ruins, em situações tristes, vão nos fazer ficar tristes, chorar. Pensar em situações alegres nos farão sorrir, nos trarão felicidade. Ninguém precisa ser um grande cientista para constatar que a qualidade dos pensamentos afeta nosso estado emocional, levando-nos ou abatendo-nos. A partir dos pensamentos, sua vida pode ir ladeira abaixo ou então ela pode subir ladeira acima. É uma escolha. Uma alma fragilizada, uma alma magoada, traumatizada, amargurada, produzirá uma fé vacilante e uma mente doentia. Uma alma enferma só pensa no pior. Não vê esperança de mudança em nada. Vive sofrendo por antecipação com coisas que nunca existiram e que talvez nunca vão acontecer. O medo contínuo faz um verdadeiro tormento em nossa mente. Mas Deus não nos deu um espírito de covardia ou temor, mas de poder, de amor, de moderação, como está relatado em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Uma alma enferma, ela pensa e diz: não posso, não sei, não consigo, não dá certo. Enquanto uma alma sadia pensa e diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quando nossos pensamentos estão inclinados para o mal, nos levam ao pecado. Quando focamos nossos pensamentos em Jesus, fazemos o que agrada a Deus. É por isso que nos versículos 4 e 5, Paulo nos dá um excelente conselho para que tenhamos uma mente equilibrada e sadia, onde nossos pensamentos nos levam para mais perto do Senhor. Ele vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas com certeza eu ainda preciso percorrer um bom caminho para alcançar realmente uma mente moderada, uma mente equilibrada, paciente, prudente e que esteja em conformidade com aquilo que é bom, desejável e agradável a Deus. Que me faça ser de verdade mais parecido com Cristo. Meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossas vidas para alcançarmos um coração e uma mente sábia e sadia aos olhos dos homens, mas principalmente aos de Deus. O texto de Efésios 4, 22 a 24 diz assim: vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos,
a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Eu vou ler novamente para que realmente a gente entenda esse texto. Efésios 4, de 22 a 24. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Quero concluir dizendo o seguinte para todos nós. Mais do que uma recomendação, esse texto fala de uma necessidade que todo cristão tem, que é ocupar seus pensamentos somente com aquilo que glorifica ao Senhor. Não podemos, impedir que o inimigo de colocar pensamentos impróprios em nossa mente. Até por conta do pecado, nós somos pecadores. Mas podemos repreender e não deixar que ocupe lugar em nossa mente. É como diz aquela história, que com certeza você já ouviu algumas vezes. O passarinho pode até sobrevoar e pousar em nossa cabeça, mas ele só fará o ninho se nós permitirmos. Então, irmãos, que tudo que for verdadeiro, tudo o que for respeitável, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável e tudo o que for de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. E que o Deus da paz seja com todos nós e nos abençoe. Meus irmãos, eu quero finalizar dizendo que a nossa mente ela é um campo de batalha. Nós muitas vezes pensamos em coisas que realmente não agradam ao Senhor. Mas nós também pensamos em coisas que agradam ao Senhor. E vai vencer aquele que nós realmente, aqueles pensamentos que nós realmente buscarmos mais. Ou os ruins, ou os bons. Eu espero que você e eu possamos buscar aquilo que realmente é bom, é agradável e é desejável ao Senhor. Eu quero que você agora ore com a sua família. Coloque a sua vida, a vida da sua família, diante do Senhor. Peça a Ele, Senhor, que a minha mente realmente se volte a pensamentos que glorifiquem o Teu nome. Ó Deus, não permita que o inimigo venha realmente colocar pensamentos impróprios na nossa mente. E que Deus possa abençoar você, sua família. Um grande beijo no coração de todos. E até a próxima. Forte abraço.